Reencarnação. Lenita lera um folheto informativo de um curso rápido sobre reencarnações. Seria no departamento da reencarnação com duração de 3 dias e 8 horas diárias. Estava muito interessada nesse assunto. Foi ao departamento para obter mais detalhes. Este curso, explicou a atendente, está sendo realizado em quase todas as colônias do Brasil e em muitos postos de socorro. O orientador, um palestrante, professor de uma colônia de grande porte, organizou esse estudo e vem nos brindar com seu conhecimento. Queria participar, interesso-me muito pelo assunto. O interesse realmente é de muitos, temos vários inscritos. O que faço para me inscrever? Perguntou Lenita. Terá de pedir dispensa de suas tarefas. Tendo o tempo disponível, é só voltar aqui e fazer o pedido por escrito. Somente isso? Sim, o curso é de fácil entendimento, respondeu a atendente. Lenita fez isto no dia seguinte. Pediu tanto no trabalho do hospital como na biblioteca para ser dispensada. Com a permissão, voltou ao departamento para se inscrever. Escutou comentários de outros que estavam também interessados nesse estudo. Quero fazer parte desta reunião, disse um senhor, com o objetivo de fixar em meu espírito esta verdade, para que, quando reencarnado, minha alma consiga transmitir ao corpo carnal que realmente voltamos várias vezes ao plano físico. De fato, é algo importante. Vou fazê-lo por gostar do assunto, porém, quando reencarnar, quero ser uma pessoa boa, fazer o bem. Isto será para mim o meu mais importante objetivo. Lenita foi chamada e fez sua inscrição. Aguardou o início com expectativa. No dia marcado, 200 moradores da colônia chegaram no horário. Acomodaram-se no salão maior. O orientador do departamento entrou e convidou todos a fazer uma oração e o fez em voz alta. Pediu ao Mestre Jesus que orientasse todos nesse estudo, para que pudesse ser proveitoso. Depois, apresentou o orador. Osvaldo administrará o curso. Ele é professor de uma colônia de estudo, atendendo ao pedido de espíritos superiores para que o tema reencarnação fosse mais abordado, preparou aulas. Tem ido a vários locais do plano espiritual e também tem motivado palestrantes espíritas a falar sobre o assunto. Osvaldo, por favor. Um senhor de agradável fisionomia levantou-se e subiu no tablado à frente, para ser visto por todos os participantes. Bom dia, cumprimentou sorrindo. Bom dia, ouviu-se em coro. Vou colocar na tela várias definições de reencarnação. Por favor, leiam. A tela atrás dele acendeu. Osvaldo afastou-se da frente, ficou ao lado e apareceram muitas definições, umas maiores e outras não tão extensas. Por minutos, permaneceram calados lendo. Percebendo que todos terminaram, o orador leu algumas em voz alta. Na obra O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, no capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Item 4, temos: reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele, e que nada tem de comum com o antigo. Esperou por uns 30 segundos que todos absorvessem a preciosa definição. Então focou em outra. Reencarnação é a lei que determina que venha um espírito habitar sucessivamente vários corpos. Somente ela explica as diferenças materiais, intelectuais e morais entre os homens. Somente ela engrandece Deus e torna perfeita a sua justiça. Texto do capítulo 75 do livro Crônicas de um e de outro, de Luciano dos Anjos e Hermínio C. Miranda. Outra definição bem-humorada é a de Cornélio Pires. Está no capítulo 4 do livro Antologia Poética, psicografado por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Diz: reencarnação, benefício que a outro não se compara. É o modo que Deus nos deu da gente mudar de cara. Vários ouvintes riram. Após, Osvaldo continuou. A última que vou ler é Psicografia de Ivone A. Pereira. Está no capítulo 5 de Memórias de um Suicida, do autor espiritual Camilo Castelo Branco, orientado por Bezerra de Menezes. Um espírito volta várias vezes a tomar novo corpo carnal sobre a terra. Nasce várias vezes a fim de tornar a conviver nas sociedades terrenas, como homem.
exatamente como este é levado a trocar de roupa muitas vezes. Apagou a tela, voltou à frente e elucidou. Resumindo, enquanto ainda estivermos no rol das idas e vindas, nosso espírito estagia ora lá no plano físico, estando encarnado, ora aqui no plano espiritual, estando desencarnado. Reencarnação é a nossa volta à vida corpórea, num outro corpo que nada tem em comum com os outros que já vestimos. E já fizemos essa volta muitas vezes sucessivamente. Cada uma de nossas existências no corpo físico é uma página no livro de nossa biografia. São qualidades vividas que adquirimos que se manifestam como dons natos. São os talentos que Jesus disse na parábola. Por isso é tão importante estudarmos nos dois planos, físico e espiritual, para ampliarmos as boas qualidades para que elas predominem. Nosso aprendizado no mundo espiritual é teórico, portanto, é no físico que testamos nossas emoções diante dos desafios. Por isso é tão importante, quando reencarnados, compreendermos que a vestimenta carnal não tem desejo nem vontade, ela tem funções e necessidades. Desejo e vontade são do nosso íntimo, do que somos realmente. Após uma breve pausa, Oswaldo continuou a elucidar. Por gostarem das sensações físicas, muitos espíritos querem reencarnar. Outros o desejam para se livrar da dor do remorso, almejam o esquecimento. Alguns para testar o que aprenderam na teoria, mas há aqueles que temem esse retorno por vários motivos. Espíritos de muitos conhecimentos temem esquecê-los por um período. Tenho visto isso em muitos desencarnados, que se denominam maldosos, trevosos, que estudaram e adquiriram conhecimentos. Infelizmente, usam o que sabem para o mal. Muitos deles se apavoram diante da reencarnação. Um senhor da plateia levantou a mão e, com o consentimento do palestrante, perguntou: por que dizem que desencarnados que ainda cometem atos ruins são trevosos e aqueles que agem no bem são luminosos? Trevas, respondeu Oswaldo, são sinais de decadência e destruição. A luz devida é atraente e equilibrada. Ao se ver um espírito que ama, vê-se a luz desse sentimento harmonioso e pode-se pensar estar vendo uma estrela luminosa. O senhor tem medo de reencarnar? Perguntou uma mulher. Não tenho medo. Embora ainda esteja na roda da encarnação, devo demorar para retornar ao plano físico. Tenho ainda de finalizar a tarefa que me foi incumbida. Não tenho, pelas minhas vivências anteriores, nada para quitar, ou seja, não tenho de colher da má semente. Porém, tenho provas a vencer e muito que aprender ou solidificar os conhecimentos adquiridos. Tem receio do esquecimento? A senhora o interrompeu com outra pergunta. Não tenho medo do esquecimento, temo as sensações físicas. Sei que posso falhar, porém sou esperançoso. E conhecimentos adquiridos pelo estudo e solidificados pelo trabalho pertencem à pessoa. Podem esses, por períodos, ficar no esquecimento, porém, como vemos acontecer, surgem no encarnado como dons, facilidades de aprendizado. Quando reencarnar, desejarei aprender outras coisas, outras atividades, para ampliar meus conhecimentos. E se não conseguir, insistiu a senhora. Faz parte da nossa evolução tentar. Aquele que está sempre tentando um dia consegue. Tenho consciência de que tenho capacidade, que posso fazer, mas, se não fizer, serei devedor, e se fizer, não terei feito mais do que a minha obrigação. Exemplifico. Ser bom pai é obrigação, ser mau pai é falhar em sua função, o que torna o indivíduo um devedor. Tenho adquirido os conhecimentos e estou sendo útil aqui na colônia, porém não consegui, na minha última encarnação, me livrar totalmente de meus vícios. Temo reencarnação, exclamou um jovem deveras preocupado. Com certeza, elucidou Oswaldo. Você está consciente das responsabilidades de retornar ao plano físico. Fortaleça-se aqui na teoria para melhor provar na prática quando encarnado. Substitua o medo pela esperança. Tente. Será que posso planejar minha volta ao plano físico com detalhes? Quis uma moça saber. Não. Podemos fazer alguns planos somente, como nascer numa determinada família, ter genitores amigos ou inimigos, passar para o feto informação predisposição para ter determinadas doenças. Podem muitos planos ser feitos, como
estudar para ter esta ou aquela profissão, ser médium e trabalhar fazendo bem, ser educador, etc. Planos são planos, por isso podem ser ou não realizados. Se nossas existências fossem determinadas, mesmo se fosse por nós, não estaríamos anulando o livre-arbítrio de nosso futuro? São inúmeras as vezes que mudamos de opinião, gostos e sentimentos. Podemos traçar um roteiro, mas não será fatalmente seguido. Será que posso planejar ser rico ou ser pobre? Perguntou o Senhor. Poderá pedir, porém, que garantia se tem ao encarnar, se será ou não? Conheço um senhor que pediu para nascer numa família de grandes posses financeiras. Isso ocorreu, porém ele estava com 13 anos quando seu pai faliu e se suicidou. Ele ficou pobre e órfão. Também sei de um amigo que reencarnou numa família pobre porque quis aprender a lutar trabalhando para vencer a inércia. Conseguiu, e como o trabalho honesto dá frutos, ele está bem financeiramente. Isso ocorre muito. Espírito com conhecimento, trabalhador, quando encarnado, não é miserável. Terá pelo menos o mínimo para seu sustento e de sua família. Conheço também um espírito que, aqui no plano espiritual, estudou muito e, interessadíssimo nos aparelhos de que dispomos, passou anos a estudá-los e trabalhou nesse campo planejando encarnar nessa área para facilitar a vida no plano físico. Conseguiu. Seu trabalho persistente não somente teve êxito, como lhe deu grande fortuna. Embora desfrutando da facilidade que o dinheiro lhe proporciona, é desprendido, faz grandes caridades. Sente-se bem mesmo por ter realizado o que planejou. Assim, se alguém planejar ser pobre, pode nascer no meio de dificuldades, às vezes desencarnar sem ter sido administrador de bens materiais. E se teve uma existência digna, não se revoltou. Trabalhou e não invejou aqueles que possuem bens. Venceu a prova escolhida, é vitorioso, passou de etapa. Mas se é trabalhador, as dificuldades quase sempre são menores. Escolher família rica para reencarnar não é garantia. Fortunas mudam de mãos. Pelo que vi aqui, observou um senhor, as reencarnações com a proteção do departamento são em menor quantidade quando comparadas com o nascimento no plano físico. Por que esta diferença? A porcentagem das reencarnações com planejamento é pequena. Como explica esse fato? Temos, respondeu Osvaldo, um trabalho muito interessante nesses ministérios, nos departamentos das reencarnações. Os pedidos feitos nesses setores são de moradores das colônias e de postos de socorro. São moradores quando participam das atividades do local. Estas rogativas também são feitas pelos socorridos. Encarregados desse setor estudam visando sempre o melhor para eles. Lembro-os de que nada é imposto ou determinado, são somente projetos. Osvaldo ligou novamente a tela. Vemos aqui um homem. Esse espírito, quando desencarnado, pediu para voltar ao plano físico e planejou uma coisa somente, quando criança, ter uma doença, bronquite asmática. Isso porque, na sua anterior encarnação, foi uma pessoa boa, porém fumou muito, prejudicando sua saúde. Desencarnou antes do previsto, por uma enfermidade causada pelo tabaco. Teve o merecimento de ser socorrido, porém não ficou no posto de socorro porque quis ter a sensação de fumar, e voltou para perto dos encarnados, vampirizando fumantes. Vagando, foi aprisionado por moradores do umbral e levado como escravo. Sofreu muito. Chamou por socorro e, quando foi possível, uma caravana de socorristas o resgatou. Compreendeu que sofreu por imprudência, primeiro, por não se esforçar para vencer o vício, depois, por não ter acatado conselhos e recomendações e ter saído sem permissão de um local de socorro. Temendo reencarnar e voltar a fumar, pediu para ter bronquite. Isso ocorreu, e ele, ao nascer, passou para o corpo físico a enfermidade que planejara. Adulto, ele não fuma, não se embriaga, sarou. Sentiu não precisar mais da doença para se sentir seguro. Todos estavam atentos às explicações de Osvaldo, que continuou. O morador da colônia, trabalhador incansável, veio pedir para reencarnar e, adulto, receber por filho um espírito. Foi atendido. Esse espírito fora seu filho anteriormente e, por imprudência, suicidou-se. Este seu ente amado tinha conhecimentos religiosos, porém, ao saber que a esposa o traía
e que ela e o amante, que era seu amigo, o roubavam, desesperou-se e se matou. Ele se perturbou muito e não perdoou a esposa nem o ex-amigo. Arrependeu-se depois de anos de sofrimento. Foi socorrido, porém não conseguiu se equilibrar. Ele renasceu com deficiências, mas foi beneficiado pela herança genética de seus pais. Aqui está, com 10 anos. É um menino alegre. O esquecimento foi, para ele, uma grande bênção, e o amor e a atenção que recebe o estão levando ao equilíbrio. O que acontecerá com ele quando desencarnar? Perguntou uma senhora. Será socorrido como acontece com todos aqueles que tiveram deficiência intelectual. No plano espiritual, se recuperará e, como normalmente acontece, não generalizando, seu perispírito se tornará sadio. Osvaldo, depois do intervalo, continuou elucidando. Aqui está um espírito que tem como tarefa um trabalho importante junto aos encarnados. Sua reencarnação foi planejada, a família escolhida, estruturada, religiosa e que poderá lhe dar um bom estudo. É sadio e com certeza terá nessa encarnação boa saúde. Amigos o protegem, com certeza fará o que planejou. Este outro pediu mãos firmes, quer ser um cirurgião competente. Recebeu mãos ágeis e nervos sadios. Pode-se escolher ficar junto de outro? Planejar um casamento? Indagou uma moça. Sim, duas pessoas podem fazer planos nesse sentido, porém, muitas vezes, não dá certo. Com esse casal que aqui vemos, deu certo. Eles se amam e quiseram reencarnar na mesma cidade, com a esperança de se conhecer e se casar, e estão juntos há anos. Esses outros dois espíritos planejaram estudar determinado curso para se encontrar. Porém, ele se envolveu com outra pessoa, ela engravidou, casaram-se, e ele foi trabalhar. Desistiu de estudar. É bom pai, gosta da esposa, porém sente falta de alguém e não sabe explicar esse sentimento. Ela tem a sensação de que encontrará alguém especial, chega a ficar ansiosa com a espera. Assim, estão separados. Temos conhecimento de muitos fatos assim. Esses dois planejaram reencarnar e casar. Ele anteriormente, embora a amasse, foi mau marido. Ela o perdoou e resolveu lhe dar outra chance. O plano era nascerem na mesma cidade, uma localidade pequena, numa mesma data. Porém, ela foi abortada. Os pais escolhidos não queriam mais filhos. Ela entendeu, perdoou o casal e reencarnou 2 anos depois em outra cidade. Não se encontraram. Atualmente, ambos estão casados, têm filhos, estão bem, mas separados. A maioria dos atendidos no departamento pede, para ter por pais, afetos ou desafetos, sofrer determinadas doenças, exercer uma profissão específica. O resto são planos que podem acontecer ou não. Osvaldo fez uma pausa para, logo em seguida, continuar com suas explicações. Reencarnar e desencarnar fazem parte de nossa existência, é natural. Sendo assim, podemos retornar tanto ao plano físico como ao espiritual, sem assistência e planejamento. Vamos ver outras formas de voltar ao corpo carnal. Na tela apareceram imagens e ele foi explicando. Alguns desencarnados moradores do umbral sentem necessidade de reencarnar ou o querem. Desejam sentir sensações carnais que lhe dão prazer. Procuram mulheres afins para ser suas mães, que vibram igual a eles. Tudo fazem para elas quererem a maternidade. Se conseguem, tudo bem para eles. Ficam perto da futura genitora e são atraídos para o feto. Se elas, as futuras mãezinhas, não querem engravidar, normalmente tentam fazê-las esquecer de se prevenir. Com o óvulo fecundado, é atraído para ele. Alguns não se importam com o sexo. Outros querem ser meninos, outros preferem ser meninas. Aqui vemos esse espírito que, ao saber que o feto era feminino, não o quis, e a mãe sofreu um aborto. A maioria não se importa se for do sexo contrário ao que sente ser. Esse espírito que vemos, querendo reencarnar, escolheu uma pessoa que poderia lhe gerar, mas a mulher, não querendo filhos, abortou. O desencarnado enfureceu-se e a obsediou com ódio por um tempo. Depois, desejando voltar ao plano físico, procurou outra mãe. Aproveitando que Osvaldo fizera uma pausa, uma jovem perguntou: Por isso é que vemos tantos encarnados maus, crianças sem sentimentos que fazem maldades e adolescentes assassinos?
Não podemos generalizar. Muitos dos que citou estão nesses casos, infelizmente. Temos notícias de muitas imprudências cometidas por pessoas com pouca idade e que não sentem culpa. Porém, cada caso é analisado com justiça. Normalmente, espíritos assim, que, encarnados, fazem maldades, desencarnam e se juntam com outros afins e continuam a viver imprudentemente, ou seja, obsediando encarnados ou como moradores do umbral. Isso até que, por um descuido, em algumas situações, sejam atraídos para um feto deficiente para ter uma reencarnação com muitas limitações, numa tentativa de se harmonizar pela dor. Ou, para eles, chegou o tempo da colheita, porque todos nós temos períodos de plantar e de colher. Porém, numa reencarnação com deficiências, as causas podem ser muitas, e cada um tem a sua em particular. Estamos vendo agora na tela um encarnado. Ele é chefe de uma facção criminosa. Esse homem, que atualmente está no plano físico, não se embriaga, não fuma e nunca experimentou tóxico. Isso para ele é somente uma forma de ganhar dinheiro. Sente nojo de viciados, julga os fracos. Ele foi, desencarnado, chefe de uma cidade umbralina. É inteligente, com certeza. Ao retornar ao plano espiritual, irá se enturmar com amigos no umbral. Osvaldo fez mais um intervalo para após continuar elucidando. Vimos a reencarnação de espíritos que quiseram. Também veremos que se podem ser atraídos. Na tela estão dois encarnados. Adultos são gêmeos. O pai deles era alcoólatra e os dois, quando desencarnados, o vampirizavam. Eram os três afins, trabalhadores, amavam, de modo deles, a família. Digo, do modo deles, porque, se sentissem amor verdadeiro, não se embriagariam, levando a família a se preocupar e entristecer. Quem ama quer, acima de tudo, o bem dos seres amados. A mãe deles engravidou e os dois foram atraídos para os fetos. Reencarnaram. O genitor continuou a se embriagar e logo depois desencarnou, com muito sofrimento, por uma enfermidade causada pelo álcool. Os dois, para ajudar a mãe no sustento da casa, trabalhavam desde meninos. Adultos, tornaram-se alcoólatras. Se eles, quando desencarnados, tivessem sido orientados, encarnados se embriagariam? Perguntou um senhor. Somente podemos afirmar que vencemos. Libertamo-nos de um vício se tivermos oportunidade de voltar a ele e o resistimos. No caso desses dois, poderem se embriagar e não fazê-lo. Normalmente, vícios como tóxicos, álcool e podemos incluir o tabaco são vistos como fuga e de si mesmo. Se esses dois tivessem compreendido no plano espiritual, por meio de um socorro ou auxílio, a necessidade de melhorar, teriam de provar a si mesmos que não voltariam a se embriagar. Preparados na teoria, seria menos difícil provar na prática, mas a luta seria somente deles. Desencarnado, sofri porque não perdoei meu pai, contou um senhor. Não o desculpei por dois motivos. Primeiro, ele não me pediu perdão. Segundo, porque ele foi um carrasco para os filhos e para minha mãe. Quando compreendi que ele era infeliz, perdoei-o e pude ser socorrido. Com certeza, meu genitor não se preparou para reencarnar. Não posso opinar sem conhecer os envolvidos. Aproveito sua história de vida para dizer: quando não estamos satisfeitos conosco, tudo e todos se tornam insuportáveis. Se não nos toleramos, torna-se impossível tolerarmos o próximo. Aquele que tem consciência pesada normalmente culpa os outros. Infelizmente, muitos, sentindo-se infelizes, infelicitam os que estão perto. Talvez seja o caso de seu pai. Isso, porém, não o isenta de culpa, porque se não estava satisfeito com ele, com a vida que levava, deveria tentar melhorar e nunca fazer sofrer aqueles que dependiam dele. Pode-se, por muitas ocasiões de dificuldades, sentir-se triste e até sofrer por atos externos. Porém, espíritos com a consciência leve se mantêm tranquilos e conseguem ser sempre felizes, seja nos momentos de alegria como nos de dificuldades. Osvaldo continuou a elucidar após um descanso. Vejamos essa moça. Desencarnada, era companheira de bebida de seu futuro pai. Disse companheira porque eram afins.
Ela se embriagava, ele se embriagava, e ela o vampirizava, porém, com o consentimento dele. A esposa ficou grávida e ela foi atraída para o feto. A mãe sempre fumou muito. Reencarnada, tinha preferência pelo pai, embora a mãe, amando-a, fez e faz de tudo para ela estar bem. Aos 12 anos, passou a fumar, e 2 anos depois se viciou nas drogas. Ela, espírito vicioso, embriagava-se na sua encarnação anterior. Desencarnada, vampirizava para sentir a sensação do álcool. Reencarnou e se envolveu com tóxico. Um espírito assim somente se libertará do vício quando se conscientizar de que age errado e quiser se libertar. Penso que, como se recusou a aprender pelo amor, a dor tentará ensiná-la. Já este jovem, na tela apareceu um jovem sorridente. Tem 20 anos e é deficiente intelectual, por danificar seu físico em sua outra vivência com o vício do álcool. Nessa encarnação não tem como se embriagar, irá passar anos sem tomar bebidas alcoólicas. Venceu o vício? Para saber, ele terá de provar a si mesmo. Na sua próxima reencarnação, terá com certeza o físico sadio e terá a oportunidade de se embriagar. Caberá a ele recusar. Se não o fizer, certamente voltará ao vício e terá sido vencido por ele. Veremos agora casos mais comoventes. Essa moça está com 26 anos. Escondeu a gravidez porque a repeliu desde o começo. Não queria ter o filho. Tentou abortar com chás. Fez tudo o que lhe ensinaram. Não recorreu a locais que fazem abortos clandestinos porque não tinha dinheiro. Teve a criança em sua casa. Olhou-a e sentiu repulsa. Pegou-a e jogou-o no lixo. O neném foi encontrado, levado ao hospital, sobreviveu e foi adotado. Ela ainda não sentiu remorso. Realmente não gostava dele. Odiava-o. Infelizmente, isso acontece. Umas mães abortam, outros matam, jogam em lixos. Simplesmente não os querem. Por favor, não generalizem. São muitas as causas para que isso ocorra. Nem todos os abortos são por esse motivo que irei narrar. Muitos abortos, a mãe, os pais tentam justificar, mas são raros os desculpáveis. Outras mães não conseguem gostar dos filhos, planejam se livrar deles, dão para adoção. Também existem muitos motivos para doarem, e é preferível doá-los do que matar, deixar no lixo, etc. Outras mulheres esforçam-se para amar a criança, principalmente se a família se envolve. Vamos ver os motivos desta mulher que vimos colocar o filho no lixo. Os dois, mãe e filho, têm uma longa história de desavenças. Os dois se odeiam. Ela reencarnou e ele a ficou obsediando. A moça engravidou e ele foi atraído para o feto. Mesmo sem planejamento, a natureza tenta fazer com que se reconciliem. Por que não amar um filho? Como não amar uma mãe? Osvaldo suspirou. Todos estavam atentos. O assunto era deveras interessante. Estou entendendo, falou uma senhora, o porquê de filhos matarem pais ou avós e de pais matarem filhos. Foram inimigos e não conseguiram se amar? Isso pode acontecer, respondeu Osvaldo. Porém, não é regra geral. São muitos os fatos e acontecimentos que podem causar essas tragédias. Há assassinatos até entre espíritos amigos. Se não nos fortalecermos no bem, sermos firmes na nossa melhora, podemos, num rompante, cometer atos impensados. Tinha um vizinho que estuprou a filha de 12 anos. Ele disse que via nela uma amante. Horrorizamo-nos. Ela terá sido amante dele? A senhora voltou a indagar. Somos atraídos para fins. Como é bom reencarnar perto de afetos que conquistamos, famílias que ajudamos a construir com respeito e amor. Pode-se ser atraído para desafetos na esperança de fazê-los afetos. Infelizmente, muitas vezes, não só a desavença continua, como em vários casos, piora. Penso que isso ocorreu com seu vizinho. Pai e filha devem ter sido, em outras existências, amantes, e talvez, por causa dessa paixão nada saudável, cometeram erros. Ele reencarnou, e ela, desencarnada, ficou perto dele e reencarnou na primeira oportunidade. Ou pode ter ocorrido de ela ter compreendido a necessidade de melhorar, ter pedido para voltar perto dele, para aprender a amá-lo como pai. Mas a paixão o venceu.
Sei de fatos de pai e filha serem amantes, e ambos não respeitarem o vínculo do parentesco carnal. Também tenho conhecimento de mãe ser amante de filho, e alguns não tinham vínculos de outras vidas. Infelizmente não conseguiram amar, sucumbiram pela paixão, ou pelo ódio, exclamou a senhora. São muitos os que conseguem se reconciliar, se amar, exclamou Osvaldo. Muitos, pela reencarnação, tornam-se afetos pelos laços corporais. Às vezes, somente um consegue e o outro, infelizmente, não. Mas, se um aprendeu a amar, este venceu. O outro terá novas oportunidades. Mas pode ser que não venham juntos mais, porque, quando amamos o que já odiamos, desvinculamo-nos do desafeto. Pode ser que aquele que aprendeu a amar queira ajudar o outro e insista em reencarnar junto. É ao fazer o bem a quem nos quer mal. Quero reencarnar e ser feliz. O que faço para isso? Perguntou um senhor. Penso que todos nós queremos ser felizes. A felicidade depende somente de nós, da nossa maneira de ser e agir. Atos externos poderão nos entristecer, ser motivo de dor, e também nos alegramos com situações agradáveis, com momentos que nos fazem sorrir. A felicidade é estar bem com nós mesmos. Aconselho a quem quer ser feliz fazer os outros felizes, porque quem quer ser feliz individualmente, sem o próximo ou até contra, com certeza não alcançará a felicidade. É o dando que se recebe? Indagou o moço. Sim, afirmou Osvaldo. Quando encarnada, contou uma senhora, desde pequena, sentia medo de meu pai. Não tinha explicação porque ele era uma pessoa boa, honesta, educada e muito bom pai para mim e para meus irmãos. Na adolescência, estava sempre em alerta. Pensava que ele ia fazer algo de ruim, mas ele nunca fez. Foi somente aos 40 anos que, ao ouvir falar de reencarnação, aceitei isso como verdade. Deduzi que sentia medo de meu pai, porque com certeza ele já teria me feito alguma maldade. Esse receio terminou, e retribuí seu carinho. Qual foi a minha surpresa quando desencarnei, e vim a saber que fora eu quem lhe fizera uma maldade. Julgando-o por mim, pelos meus atos do passado, temia que ele revidasse. Meu pai é um grande exemplo. Recebeu uma maldade minha, perdoou, recebeu-me como filha e tentou me educar. Sou muito grata a esse espírito. Podemos, um senhor quis saber, encarnados, sentir medo de determinadas pessoas, locais ou situações? Esses medos são traumas? Não devemos generalizar, respondeu Osvaldo. Muitos medos, traumas, têm explicação naquela encarnação. Mesmo. Pode, sim, o encarnado ter traumas de acontecimentos de outras existências. Às vezes, nem é da anterior, mas de bem antes. Tenho conhecimento de um espírito que, há 4 encarnações passadas, foi uma pessoa imprudente e acabou assassinada com uma faca. Ela não gosta de facas, receia esse objeto. Outra tem pavor da altura. Isso porque, quando pequena, o irmão maior brincou com ela fingindo jogá-la de um barranco. Outro tinha também medo de altura, mas era porque anteriormente se suicidara, jogando-se de um morro e caindo de uma altura considerável nas pedras. Para medos e traumas sempre temos explicações. Tudo o que nos marca de uma maneira intensa podemos sentir, seja por sensações agradáveis ou com medos em outras existências. Porém, somente podemos afirmar que foi algo que nos aconteceu anteriormente se não tivermos explicações no período encarnado. Eu, continuou um senhor, num período de minha vida encarnada, sentia muito medo de fogo. Conversando com os amigos, fui convidado a ir a um centro espírita. Gostei e me tornei espírita. Meu medo era porque um desencarnado que mudara de plano por um acidente, a casa em que estava pegara fogo, estava ao meu lado. Ele não sabia que seu corpo físico morrera, e por eu me parecer fisicamente com o irmão dele, ficou ao meu lado. Ele foi orientado, socorrido, e meu medo acabou. Isso ocorre, esclareceu o coordenador do curso. Pode um encarnado receber influência de um desencarnado. Nesse caso, ele lhe passou o medo do trauma de sua desencarnação. Não chegou a ser obsessão, mas poderia acontecer se você não tivesse recebido auxílio. Tenho uma tia, falou uma senhora, que tinha pavor ao pensar que poderia ser enterrada viva.
Fez os filhos prometerem que seria muito bem examinada para que se certificasse de que realmente estava morta para enterrá-la. Isso ocorreu. Ela me contou, aqui está na colônia, que anteriormente a 2 existências suicidara-se por motivos fúteis e que ficou, seu espírito, no corpo morto por dias, para depois ser desligada. Foi um sofrimento muito grande. Ela se sentia viva, pois o espírito não morrera, e que fora enterrada, ficou junto ao corpo morto. Teve esse medo nas encarnações seguintes. Tudo o que nos acontece, explicou Osvaldo, que ultrapassa de modo excessivo os acontecimentos corriqueiros, os considerados normais, podem nos deixar marcas, e aqueles que nos foram mais traumáticos, como grandes sofrimentos, medos, sentimentos como paixões não resolvidas, ódio, podem afetar os próximos períodos encarnados. Meu primo, contou uma moça, tinha medo, pavor de ficar no meio de muita gente. Ríamos dele. O temor era tanto que até chorava. Ele fez regressão, num tratamento com um profissional, e recordou que na sua anterior encarnação morrera pisoteado num local onde estavam muitas pessoas. Depois desse tratamento, ele evitava ir aonde tinham aglomerações, mas controlava seu medo. Eu, quando encarnada, não acreditava. Desencarnada, vinha saber que era verdade, e que de fato ele desencarnou anteriormente pisoteado. São muitas as histórias, os acontecimentos, em que podemos concluir que já vivemos certos fatos. Passamos por esta ou aquela experiência, que amamos ou odiamos alguém, elucidou Osvaldo. Alguns dos presentes comentaram suas últimas encarnações. Lenita ficou calada, prestando atenção nos depoimentos. Finalizando, Osvaldo convidou: se alguém aqui presente quiser fazer parte da equipe do Departamento da Reencarnação, trabalhar conosco, continua no salão após o término. Para trabalhar aqui, tem que ter pelo menos 5 anos de moradia em colônias, ter feito cursos de reconhecimento do plano espiritual e gostar do assunto. As tarefas são diversas e, em algumas áreas, tem de estudar mais para ajudar aqueles que necessitam recordar do passado, preparar outros para a reencarnação, ajudar o espírito a se unir ao feto, orientar a quem vem em busca de conselhos e auxílio. Osvaldo, após, fez uma linda oração de agradecimento e deu por encerrado o curso. As pessoas foram saindo conversando. Lenita viu que ficaram 20 pessoas e se agruparam na fileira da frente. Escutou a conversa de 2 homens. 20 se candidataram ao trabalho. Penso que nem todos serão aceitos. Por quê? Perguntou o outro senhor. É um trabalho nada fácil. Requer muito estudo, atenção e dedicação. Muitos começam e desistem, mas os que ficam gostam muito. Pensei que você fosse querer ficar. Vim para aprender mais sobre o assunto. Gosto demais de trabalhar nas enfermarias. Depois, não gosto muito de estudar. Saíram de perto de Lenita ainda conversando. Ela, porém, não os escutou mais e ficou observando a tudo e a todos. Pensou: que bom seria se todos os encarnados soubessem da reencarnação. Quando retornar ao plano físico, quero recordar algumas coisas que estou aprendendo aqui, e uma delas é a reencarnação. Voltou aos seus afazeres.